boa tarde. Hoje nós vamos começar o nosso Pó de Vida com ela, doutora Lina, nossa querida veterinária. Ela tem trazido, né, igual a ela, tantos profissionais que por aqui passam, né, doutora? Trazendo tantas informações importantíssimas para a nossa saúde, para a saúde do ser humano e para a saúde dos animais também, né? Tudo bom, Lina? Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, boa tarde a todos. Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Lina, o frio está chegando, apesar de Itaperuna não parecer que tem frio, né? Mas acontece que está chegando, inverno está vindo aí, o outono está meio... a tendência a temperaturas mais baixas, né? Mas aqui em Itaperuna a gente está vendo aí tá vindo uma frente fria para cá. E eu queria que você falasse sobre uma situação que é muito importante, a tosse dos canis. O cachorro começa a tossir do nada e é uma coisa assim, para vizinho não tem coisa pior. Lina, por que dá essas tosses nos canis? Olha, é uma doença infecto-contagiosa, né, Glaucia? A Glaucia adora falar sobre a tosse dos canis. Desde a primeira vez que nós falamos na rádio sobre a tosse dos canis, ela ficou, assim, ligada nisso. E não se esquece, quando começa o inverno, ela fala assim, é época da tosse dos canis, né, Lina? Eu falei, é época da tosse dos canis. A doença se chama tosse dos canis, Glaucia, porque ela é altamente contagiosa. Um animal pegou... Isso nos criatórios. A pessoa que tinha canil de criação, um animal começava a tossir hoje, daqui a 3, 4 dias estava toda a criação tossindo. Nossa. É uma doença que pega de um animal para outro. E tem essa característica, que o animal tosse tanto que não deixa ninguém dormir. Até seu vizinho vai saber que seu cachorro está passando mal. É tipo uma pneumonia nos cães, Lina? Não, é uma a tosse mesmo da infecção. É uma bordetela. E a gente pode, né, evitar isso vacinando. Agora, tem vacina para isso? Tem a vacina, mas a vacina tem que ser anual. E tem uma coisa que eu garanto, que eu já fiz, as pessoas falam assim, ai, não pode falar. Mas eu já fiz, gente. A vacina é preventiva e ela é curativa. O animal começou com a tosse dos canis, você faz a vacina... É rápido. Água gelada na fervura. O animal melhora. É impressionante. A vacina é fenomenal. E a vacina, geralmente, é aplicada direto no nariz. A gente pinga no nariz. Olha só. Porque o que acontece, Glaucia? Às vezes o animal começa com tosse. Aí a pessoa compra um xarope. Vai lá, tem um xarope famoso, que todo mundo sabe, Tucedan, Tossicane, vamos lá. Compra um xarope, compra 2 xaropes, compra 3 xaropes. Ai, meu Deus do céu, por que não resolveu isso? Eu quero vender xarope, mas eu quero que o animal pare de tossir, que o animal sare. Tem que fazer a prevenção, fica muito mais barato. Por quê? Além do xarope não resolver, Glaucia, aí depois vem a irritação da garganta, vem a inflamação, pode vir uma pneumonia e a coisa pode, principalmente em filhotes e em cães idosos, vir a desgringolar. A coisa pode ficar muito pior. Então, gente, começou a tossir, ou antes de começar a tossir, vamos vacinar para não ficar gastando com xarope. É verdade. Porque é uma tosse horrorosa. Uma vez eu recebi um casal, que eles tinham um poodlezinho que tratava com maior cuidado, de um distrito, de um município vizinho. O cachorro começou a tossir. Quando eu abri a Procamp de manhã cedo, a Procamp abria mais cedo. Agora a gente abre às 8 horas, mas antigamente a gente abria mais cedo. Eles estavam parados na porta do meu consultório, porque ninguém dormiu naquela casa. Eles vieram num distrito de natividade e trouxeram o cachorrinho. Quando eu cheguei para abrir a Procamp, eles estavam dentro do carro com o cachorrinho esperando, porque... eles estavam com medo do cachorro morrer de tanto que ele tossia. Tadinho. E pode, Glaucia, se a coisa complicar, o animal pode vir a óbito. É mesmo? Pode vir a óbito. Nossa. E além do que,
tem essa característica de ser altamente contagiosa. Tem um cachorro aqui, o outro tá ali, vai pegar também, o outro vai ter também. A tosse do cachorro não passa pro gato, por exemplo. Não, pro gato não. Aí é outra coisa. E nem pega na gente. Mas para os cães é altamente contagiosa. Isso se dá, Lina, por conta da queda de temperatura, o animal às vezes fica molhado, tomou uma chuva, uma coisa assim? Não, é a bordotela. Agora, no frio... O que é a bordotela? Bordotela é a bactéria que vai causar a tosse dos canis. E ela tem essa característica de é sazonal. As estações do ano. Começou a esfriar, vem a bordotela. Tá. Entendeu? Agora, tem também outras doenças que vêm com frio. Mas essa a gente pode prevenir, que é só vacinar. Quais seriam as outras doenças que vêm com frio, Lina? Que aumentam com frio, né? Aumentam. A incidência. As artrites, as artroses, o animal sente muito mais. Eu falo, gente, que o animal é muito parecido com a gente. Às vezes o tratamento não é o mesmo, mas ele sente a mesma coisa com a gente. Esfriou, começa a ter os problemas articulares, começa a ter mais dores, né? Principalmente os animais de raça grande, que eu falo que envelhece mais cedo, e os animais mais velhinhos, né? Os idosinhos, gato idoso, cão idoso, começa a ter os problemas articulares. E para tudo isso, Glaucia, a gente tem a prevenção. Prevenir é muito melhor do que remediar. Fica mais barato e mais eficiente. O seu animalzinho não vai sofrer, não vai sentir dor, não vai ter tosse desesperadora, igual com a tosse dos canis. No caso dos animais, dos cães, né? E gatos também. Eu acho que o gato não sente muito frio, não. Sente, Lina? Tem gato que sente frio também. Eu sei que o cachorro sente muito frio. Ele é igual a gente. Em termos de temperatura? O gato, ele é muito safo, né? O gato é muito esperto. Ele vai para um cantinho. Você já viu o gato procurar cantinho perto do motor da geladeira, Glaucia? Já. Eles procuram porque ali é quentinho. Se tem um porta-revista, eles deitam naquele revisteiro, porque você sabe que, né? O jornal, a revista, ela aquece. Não fica direto no piso frio. Ele vai procurar um lugarzinho, um sofazinho, o pé da gente, enfia debaixo do edredom. Cachorro pincher, gente, como eles gostam de uma roupinha, como eles sentem frio. Por quê? É pele e osso. Aqueles bichinhos, é pele, osso e tremura, porque eu nunca vi tremer tanto. Então, eles gostam de uma roupinha, eles gostam de uma caminha, e gato gosta muito de uma toquinha. Aquele tipo de casinha que ele entra ali dentro e fica escondidinho. Ele gosta daquele tipo de casa que é uma toquinha. A gente fala iglu. E você tem isso lá, né? Tem, a gente tem muitos modelos, né? Muitos modelos, eu já vi. Os modelos redondinhos, assim. Recebemos muita roupinha também, roupinha da Copa. E muita roupinha para quem tem os seus shake, suas trimura. Chegou um monte de roupinha quentinha lá também. Lina, como identificar se um animal, por exemplo, tá febril? Né? Porque a gente, quando gripa e tal, como identificar? O animal, ele dá sinal que ele tá gripado? Pode acontecer dele gripar, constipar? Não tem gripe assim. Tem, né, a tosse dos canis e tem pneumonia. Aí é secreção nasal, secreção ocular. Agora, a Glaucia adora fazer essas perguntas, gente, que eu falei termômetro. Não adianta esse negócio, o nariz tá seco, é isso, é aquilo, nada disso. É termômetro, vão medir a temperatura via retal. O animal tem a temperatura normal até 38,5. Passou disso, já está febril. Pode ser uma febrezinha de 39, que é considerada uma febrícula, que é também patognomônico de animal que está com doença do carrapato. Ele não tem aquele febrão de 40, ele tem sempre uma febrezinha de 39, uma febrezinha enjoada, que não passa. Todo dia o animal está ali ficando amuado, desanimado, você vai ver ele está febril. E tem as febres das infecções, né? Quando o animal está com a leptospirose, dá 40, 41 de temperatura. Nossa. É uma coisa horrorosa. A leptospirose é horrível, né? Que é transmitida pelo rato. Mas a febre é medida por termômetro. Não adianta falar, o nariz está seco, ele deve estar com febre. O nariz não é termômetro.
termômetro tem que enfiar lá no... Via retal. Via retal. Termômetro via retal. Eu imagino eu fazendo isso no meu Charles. Eu Ah, acho que vai ele sair nunca sem vai os fazer. dedos. Vai perder os dedos. Boa. É muito complicado. Olina, no frio agora, né, é muito importante a gente cuidar para que o animal também não fique molhado, né? Essas pessoas que têm cães, que têm quintal, essas coisas, é importante estar protegendo, né? Botar uma caminha, um colchonetezinho para tirar do chão, para tirar do piso frio, ou uma casinha mesmo. Quem deixa o animal no quintal tem casinha de plástico, tem casinha de madeira. Geralmente a casa é mais alta para não ficar em contato com a friagem do piso. A gente tem que ter esse cuidadinho, porque são coisas simples que evitam que o seu animal sofra e que adoeça, né, Glaucia? Que a gente quer muito mais que o seu animal tenha saúde, sem precisar de correria, sem precisar de coisa. Internação. E outra coisa, nesse frio também, se ficar úmido, dermatite, fungo. Dá muito, Fungo né? aparece muito agora, porque tem menos sol, menor incidência solar, e a umidade. A umidade fica, porque quando tá quente, o animal seca rapidinho. Quando tá frio, demora a secar. Aí vem os fungos, né? Se instala, depois o animal fica todo sofrido e você também vai gastar muito com o tratamento. Mais. É. Olina, tratamento existem de fungo algumas chato. dermatites também que ficam bem por baixo, né? Do pelo, a gente quase não vê, né? Principalmente se o animal tiver pelo longo, né? Aí quando você vai ver, tá... tem uma rodinha aqui ou ali. Aí você vai olhar, tem 11. Nossa. Então, o que é bom? É bom a gente escovar o animal para ver Escovar e, se for dar banho logo cedo e secar muito bem seco. Dar banho na parte da manhã, que tem o dia todo para o animal secar e secar muito bem seco. Porque, às vezes, Glaucia, isso acontece até mesmo no banho tosa. Você tá ali com o secador quente, passando no animal, você passa a mão assim para lá e para cá, tá seco. Aí, quando esfria, você passa a mão, tá úmido lá na base. E tem cachorro que tem pelo e subpelo. É mais difícil de secar. Entendi. Às vezes é pelo curto, mas tem pelo e subpelo. É muito enjoado de secar. Nesse período de frio aí, o certo é não dar banho com muita frequência, né, Você Liana? pode dar um espaço maior usando escovação diária, e tem também os banhos secos, Banho que você seco. passa assim, depois passa melhor o cheirinho e tal, e limpa, e o animal não fica úmido, não fica molhado de tudo. Ou se não, mandar tomar banho no lugar que vai tomar banho e secar tudo direitinho, que é no banho Por tosa, isso que é né? bom gato, gente. O gato, ele toma Autolimpante. banho o tempo todo. Você não precisa, né? Imagina o Charlinho meu tomando banho. Deus! Esses dias nós tivemos uma de raça grande... Gata? Gata, grande, brava pra tomar banho. Nossa, que sacrifício. A gata dava aquele zurrado igual do Charlinho. e ó, nossa senhora. Falei, gente, bota uma luva de boxe nessa gata. É assim Enfia mesmo. a mão dentro da luva de mesmo. boxe. Olina, no caso, a gente, quando há mudança de temperatura, a gente costuma tomar, assim, uma vitamina C, né? Um melzinho. Um produto pra levantar a imunidade. No caso dos animais também tem. Tem vitamina C, Olha! tem espirulina, que é excelente para levantar a imunidade. Até para peixe existe espirulina na ração de peixe, e já existe espirulina também na ração de alguns tipos de ração, tem espirulina. Tem ração com quinoa para cuidados digestivos e cuidado de pele. Tem ração com cranberry para gatos e cães que têm problemas urinários. Isso aí são os produtos que você vai usar por longo tempo para melhorar a qualidade da pele, para melhorar a qualidade da mucosa da vesícula urinária. Olha só. Tudo isso já existe, Glaucia. Que bacana, que bacana. Você está impressionado? Vai lá na Procamp e na Propet, você vai ver quanta coisa bacana, quanta novidade. A Lina está sempre em congresso, sempre trazendo tudo que há de mais novo, de moderno para esse meio, né? Eu acho isso muito bacana. Tem uma amiga que muito tempo que não vinha na Procamp, não tinha vindo ainda depois da reforma, falou, nossa senhora, essa Procamp tá igual um shopping. Tem de tudo. Para animal tem de tudo. É só, sei lá, e tem para planta também. Agora é época de começar a podar e cuidar.
Então, de repente, assim, ó, num minuto, o nosso adubo grande de rosa do deserto acabou. Tem que pedir correndo, porque todo mundo está cuidando. Rosa do deserto, o pessoal gosta, dedica, cuida mesmo. O adubo acabou muito rapidamente. Então, nós temos muitos produtos para plantas também. Tem para hamster, tem para coelho, tem para passarinho, tem para peixe. Para calopsita. Para as calopsitas, para cães e para gatos. E para cães e para gatos tem muita variedade. Tá é só certo, vocês irem lá para ver como é que a Procamp tá cheia e tá bonita. E linda, como sempre, né? Gente, ó, acabou o horário, não tem mais como. Lina, te agradecer mais uma vez, né? Que Deus continue te abençoando, porque não é fácil cuidar de animal, não, gente, né? A gente, quando tá doente, fala. Criança, às vezes, fala, dependendo da idade. Agora, os bichinhos não falam, né? A gente tem que ter um cadinho de sensibilidade para poder adivinhar o que está acontecendo. Tem certas perguntas que a gente nem faz. É igual esses dias, um cachorrinho, a mãe que estava trazendo a cachorrinha. E a cachorrinha estava com problema, parecia ser de coração. É daqui de Itaperuna? Mas a filha... A cachorrinha, quando novinha, morava em Rio das Ostras. Aí você já sabe, né, Gláucia? Sentiu saudade? Não sentiu saudade, não. Ela pode estar com dirofilariose. Ah, o verme do coração que pega na praia. Ótimo tema para o nosso bate-papo próximo. Até sábado que vem, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Vamos para o intervalinho e voltamos já já. Em Itaperuna, Sensivete, o Centro Veterinário de Emergência da Procamp e da Propet. Várias especialidades. Lá você vai encontrar profissionais 24 horas para cuidar do seu animal. Vacinação, consultas, exames, cirurgias. Venha conhecer o lugar perfeito para cuidar do seu pet. Sensivete Centro Veterinário. Fica na Rua Coronel Pimenta, centro de Itaperuna. Telefone 3823-1075. Agende a consulta do seu pet ainda hoje. Olá, boa tarde. Dá licença para ficar com você em mais um Pod Vida, Saúde e Vida, né? O podcast que fala sobre saúde, que traz informações importantes para a gente com relação à nossa saúde. É tão bom a gente ter conhecimento sobre o nosso corpo, né? Sobre as alterações que podem acontecer e o que a gente precisa fazer, né? Para prevenir algumas doenças, porque existem doenças que têm prevenção, né? Então, conosco sempre uma gama de profissionais maravilhosos, estão sempre trazendo muitas informações, né, para todos nós. E, mais uma vez, a gente abre o Pod Vida de hoje com ela, doutora Paula Ávila, nossa ginecologista, obstetra. É sempre importante falar, porque, às vezes, doutora, as pessoas acham que a senhora é só ginecologista e não é obstetra. Ou seja, cuida da mamãe e cuida do neném também, que vai vir, né? Sim, Tudo bem, meu amor? Tudo jóia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Hoje o assunto é muito interessante, né? Sim. Tanto para nós, pais, mães, quem já não teve um adolescente em casa, gente. Ô, fase difícil, tanto para nós, acredito, que quanto para eles também, porque os hormônios estão todos regulados, não é? Sim. Acha que sabe tudo, não sabe nada. É aquela fase de né? intensa É uma transformação. fase difícil. Tem a rebeldia, né? Muita e aí coisa. é desafiador, né? Tanto para os pais, né? Familiares, Quanto pra eles avós, também, né? tios. E para eles também. Nós porque já fomos, né? Nós já fomos adolescentes, sabemos como realmente é uma sabemos. fase complicada. Doutora, agora eu quero saber com relação ao adolescente e a ginecologia, né? A partir de que idade o adolescente deve procurar fazer a sua primeira consulta ginecológica? Não tem uma regra, né, Gláucia? Mas o que eu sempre oriento, às vezes muitas mães chegam no consultório com essa dúvida: eu tenho uma filha, quando que eu devo trazer? Eu acho importante levar a menina quando ela está ali naquela fase de que começou a menstruar.
Por quê? É uma consulta e você, né, mãe, pode falar para sua filha, para ficar tranquila, que essa primeira consulta nada mais é uma consulta que não vai ter aquele exame ginecológico para ela ficar com medo, ressabiada. Não, é uma consulta que é meio que um bate-papo. Que ali ela pode tirar suas dúvidas, porque o seu corpo está transformando, para ela entender essa transformação desse corpo, entender a menstruação. Eu oriento ali os métodos de menstruação. Olha, tem a calcinha, né? Saúde íntima, orientação, se o fluxo está normal, se não está. Então, é uma consulta informativa, né? Porque para que ela se informe sobre o seu corpo, o que está acontecendo, como que ela tem que cuidar dele. Então, a partir saber se conhecer, né? Essa nova fase, né, da vida dela, né, isso. doutora? Então, ali começou aquela fase, começou a ter um caractere sexual ali, que a gente fala que é o desenvolvimento sexual, um brotinho mamário, né? Uma mudança de penugem, que já está sinalizando que a menstruação vai vir. Ou assim que começar a menstruar, é o momento para essa primeira ida no ginecologista, para ser essa consulta informativa, é um bate-papo. Tá. Um problema que eu acredito que atinge muitos adolescentes, né? Eles não têm... não é que eles têm vergonha de falar com pai e mãe, mas eles são meio ressabiados, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui no ginecologista sozinha, eu achei aquilo o máximo, porque eu pude perguntar tudo que eu queria perguntar e que eu não tinha coragem de perguntar para minha mãe. E aí, doutora, dá para, nesse momento, assim, é importante que a mãe, né, que os pais respeitem esse tempo, assim, só com você, do adolescente, né, na consulta dele com você? Extremamente importante, né, Glaucia? Às vezes, assim, os pais têm maneira... mas eu sou muito aberta. Ou, eu converso muito com a minha filha. Mas, às vezes, tem certas coisas que as meninas querem perguntar. Por mais que você dê abertura, ela ainda vai ficar um pouco sem graça, ressabiada. Ou tem realmente aqueles pais, aquelas mães que são mais controladoras, né? Que realmente tem mais aquele cerco ali, vamos dizer. E aí, é importante ter esse momento de privacidade, a lei permite isso, e que ali a gente tem o sigilo médico, então tudo que a menina confidenciar pra gente vai ficar, porque tem essa questão do sigilo médico-paciente, né? Desde que não seja algo que tá colocando a vida dela em risco. Se ela passar uma informação que eu vou perceber, não, isso aqui tá colocando a sua saúde em risco, é uma informação que aí sim, por exemplo, né, uma doença grave. Ela teve uma relação sexual com uma pessoa protegida e contraiu uma IST grave. Ou descobriu que aquela pessoa tem um HIV, tem alguma coisa assim. Então, é algo que não tem como, aí não tem como, né? sigilo. Mas essas dúvidas, essas orientações, esse bate-papo geral, isso é respaldado pelo sigilo médico. Então, eu até prefiro, assim, a mãe leva. Aí eu falo, mãe, você não quer ir ali tomar um cafezinho, né? Toma ali, a gente tem a nossa mesinha de café. Vai ali, toma um cappuccino, come um bolinho, que eu vou bater um papo ali. Isso. Que aí a menina tem a liberdade de tirar Às vezes, pai e mãe assim, não, mas a minha filha não tá namorando ainda, não tá querendo ter relação. Você que acha. Você que acha, né? Mas ela tá. Você que e aí ela quer aquele momento para tirar dúvidas ainda sobre a primeira relação, ela ainda tá só pensando, né? Então, assim, é importante ter esse respeito ali. E, doutora, é importante por muitos motivos, né? Hoje em dia, o que essas adolescentes estão vendo? O TikTok, por exemplo, virou um consultório. Então, quer dizer, ali, o que será que tem ali de informação saudável? O problema da internet, né? Tem o lado bom e o lado ruim, né? Tem muita informação sendo disseminada. Só que o problema é que tem muita informação errada também sendo compartilhada. Né? E aí, às vezes, tem até um meme que fala assim, eu demorei, por exemplo, 10 anos para me tornar ginecologista, né? Estudei 10 anos para ser ginecologista. E a paciente acredita num vídeo do TikTok de 30 segundos. E eu tenho que ficar aqui explicando. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Com que acessa na internet, que perfil que você está seguindo. Então, a gente orienta que siga profissionais médicos
médicos, profissionais ginecologistas que vão estar passando ali informação qualificada, verdadeira, respaldada em ciência. E aí elas chegam mesmo, às vezes, com essas coisas. Eu vi isso aqui no TikTok, que pode usar isso aqui para isso aqui. Não pode usar Não isso é aqui. assim. Porque vai até piorar, sei lá, tô com corrimento achando que é candidíase. Aí vai usar uma receita milagrosa lá do TikTok. Aí chega lá pior do que tava, porque fez uma assadura, queimou, né, piorou. Então, tem que tomar cuidado com essa questão da informação, porque, como eu falei, tem a parte boa, que a gente tá sempre disseminando, na internet tem esse lado bom, mas do mesmo jeito que tem coisa boa, tem coisa ruim aí. Outra coisa também que eu acho um perigo na adolescência é aquela adolescente um pouquinho mais, vamos dizer assim, pra frente, né? Que já foi no médico, que o médico já consultou, que já prescreveu um anticoncepcional de acordo com a saúde dela, né? O padrão dela. Aí, qual é o anticoncepcional que você está usando? Menina, usa esse aqui, pode usar o médico que me passou. Então, isso é um perigo, né, doutora? Muito sério. Automedicação, né? Em qualquer idade. O que é bom para uma pessoa não quer dizer que vai ser bom para você, né? Essa aqui minha amiga usou e foi maravilhosa. Mas pode não ser maravilhosa para você. Sim. Então, se você, né, tá pretendendo, né? A gente até fala que o ideal é ir antes da primeira relação, né? Buscar essa ajuda, até pra gente ter essa informação ali, fazer exames e tal. E prescrever o método contraceptivo adequado para você, né? E a gente sempre reforça, principalmente nessa fase de adolescência, que o ideal é o método que a gente fala combinado. Por quê? Por exemplo, pílula, DIU, esse Implanon vai proteger contra gravidez. Mas as doenças sexualmente transmissíveis estão aí, não tem cara. Então, o que vai prevenir é o uso do preservativo. Então, tem que associar as duas coisas, né? O preservativo e um outro método. Porque também só preservativo... Também não. Um previne uma coisa e o outro previne outra. Doutora, e com relação aos métodos anticoncepcionais, né? Assim, vamos dizer. Porque a gente estava falando um método para preservativo de doenças, mas existe aquele para gravidez. Qual seria esse método? É o anticoncepcional tradicional, feito a pílula, né? A pílula, ou o DIU, ou qual que é o mais indicado? Tem as condições da pessoa, né, da saúde, mas pensando em adolescente de modo geral. A pílula, teoricamente, seria o menos indicado. Por quê? Porque tem a lembrança diária. E a gente sabe que adolescente não é de ter uma questão de compromisso, de lembrar todo dia. Então, a gente sempre busca métodos que o paciente não tenha tanta essa autonomia. Então, a pílula, essa questão de tomar todo dia, não seria o mais indicado, porque a partir do momento que você passa a esquecer, aumenta a chance de falha, mais risco de gravidez. Sim. Então, tem a injeção e, preferencialmente, as sociedades de ginecologia e pediatria preconizam os métodos de mais longa duração, que é o DIU e o Implanon, que são, inclusive, os métodos mais seguros que a gente tem no mercado hoje. Implanon é um DIU? Não, Implanon é um implante que mede 4 centímetros que a gente coloca aqui no braço. É o mais seguro de todos. A chance de falha dele é 0,01%. Olha, é muito grande mesmo. E dura 3 anos. Nossa, muito tempo. Doutora, aí vamos lá. Hoje em dia, a senhora que está aí, né, lidando, porque a senhora também atende ambulatório, né, já atendeu. Hoje em dia, o número de adolescentes que estão engravidando ou que estão iniciando uma relação sexual mais cedo, ela tem crescido muito, não tem, doutora? Tem, né? As meninas têm buscado, né, iniciado essa vida sexual de forma mais precoce do que uns anos atrás. Então, o que é importante? Né, buscar já precocemente, antes de iniciar a vida sexual, a consulta ginecológica, para já iniciar a vida sexual já, né, prevenida de uma gestação. E a vacina do HPV. Gente, é uma vacina que está disponível na rede pública, no SUS, é de graça.
De 9, agora aumentou para 19 anos. Então, meninas e meninos também, tá? Apesar de eu ser ginecologista, tem que falar aqui meninas e meninos de 9. Antes era até 14, mas como começou até sobrar, infelizmente, essa vacina, o Ministério estendeu a cobertura. E, gente, é uma vacina que previne um câncer no futuro. O HPV. O HPV. O HPV é um vírus que é altamente prevalente na população sexualmente ativa. Existem mais de 100 subtipos de HPV e tem aqueles tipos de HPV que preferem machucar e fazer essas lesões que, se não tratadas, viram um dia câncer. Então, pode ser câncer de colo de útero, que é o mais comum, e é um câncer, infelizmente, de mulheres jovens, né? Então, você saber que você vai dar para sua filha uma vacina que vai evitar que ela tenha um câncer no futuro, né, gente? Mãe. E assim, antigamente tinha esse tabu, e eu já peguei paciente que falou, quando eu pergunto, doutor, o meu pai não quis me levar para vacinar porque falou que vai estimular eu ter relação. Olha Não, ela já está prevenida. Quando ela for começar a ter relação, aí pronto, ela já está. O ideal é isso. Por que a gente vacina antes? Para quando a menina for começar a ter relação, ela já está vacinada. Né? Então, previne câncer de colo de útero, câncer de vulva, de vagina, ânus, orofaringe e pênis nos meninos. Olha quanta coisa, gente, né? E é uma vacina muito boa em países de primeiro mundo, vamos assim dizer, né, doutora? Já está no calendário há muito tempo. Alguns países já erradicaram o câncer de colo de útero. Olha só, e se todo mundo fizer, daqui a um tempo, o Brasil também vai ser, a gente não vai ter casos de câncer de colo de útero por HPV, sabe? Porque, infelizmente, né, a gente quer, claro, preservar os nossos filhos para que eles tenham uma relação sexual mais tardia possível. Mas, infelizmente, gente, não tem mudou-se como, o padrão, vamos dizer assim, da sociedade. Mas o que a gente pode fazer é isso. Educar. E fazer o que pode estar, né? Eu falo que está no nosso controle nesse sentido. Que é vacinar e fazer com que essa menina esteja prevenida. Porque gravidez na adolescência, infelizmente, ainda acontece. E a menina que engravida nessa fase, além de todo o impacto social ali para ela, né? Sai da escola, a vida dela todo, né? Todo o futuro muda tudo. A questão também que é mais arriscada a gestação nessa idade, pro corpo dela, né? Não tá preparado não tá ainda, preparado, né, o corpo dela. Então, tem mais risco de complicações, como, por exemplo, a pré-eclâmpsia. Ela é um fator de risco em pacientes abaixo de 15 anos. Olha. E que hoje é uma das principais complicações obstétricas que levam à mortalidade. Então, a gestação na adolescência é um caso de saúde pública grave. E assim, não sei se a minha filha não vai ter relação. Ela pode ter relação, sim, ela vai acabar tendo em algum momento. Então, assim, o que você tem que fazer é fazer com que ela use um método, de preferência, o mais seguro possível, para que evite essa gravidez durante a sua adolescência, para que ela passe pela adolescência e aí busque sua profissionalização, vá para a faculdade, trabalhe, tudo, e aí sim tenha o seu filho no tempo certo. Porque, como eu falei, não só o impacto social ali, né, mas a questão da saúde também. Com certeza. Doutora, um dos problemas da adolescência são os famosos corrimentos, né? E tem muita gente que acha que corrimento é normal. Depende do corrimento, né, doutora? Tem um pouquinho de... o que acontece? A nossa região íntima, a mucosa vaginal, ela é naturalmente mais lubrificada, vamos dizer assim, porque esse corrimento, ele é saudável ali para a região íntima, só que quando ele tá normal, né? O que acontece? Quando a menina, né, muda de menina para adolescente, que começa a função hormonal, ela não tinha, né, a calcinha dela era seca. Sim. E aí, de repente, a calcinha dela começa a ficar mais molhada. Isso, às vezes, é um motivo de uma consulta, mas nem sempre aquele corrimento tá errado, né? Corrimento que tá errado é corrimento que arde, coça, tem mau cheiro, tem uma cor diferente de branquinho, leve, amareladinho, clarinho, né? Seja esverdeado, por exemplo. E aí, o que a gente observa na prática é que muitas vezes só corrigindo alguns hábitos de higiene íntima, a menina melhora aquele corrimento, né? Às vezes não é esse corrimento que a gente tem que tratar com remédio nem nada, é às vezes um corrimento em excesso, mas por quê? Às vezes
usa uma calcinha que não é de algodão. Eu sempre pergunto pra mãe, como é que você lava a calcinha? Ah, eu jogo na máquina com a roupa de todo mundo. Não pode. Calcinha não é pra lavar na máquina, junto com a roupa da família inteira. Calcinha é pra lavar separado, com sabonete neutro, deixar secar num ambiente arejado. Então, corrigindo esses hábitos, a gente já consegue melhorar isso daí. No caso das adolescentes, né, absorvente íntimo, ele tira a gravidez, ele tira a virgindade? Isso é um mito, né? Porque, aquele né, absorvente interno, né? Não tira. Não O ímã, tira. ele é uma membrana que é elástica, né? E aí também vem esse outro fator. Ímen e virgindade, né? Isso também já tá caindo por terra aí, né? Porque eu sempre falo a sua experiência sexual. Porque a experiência sexual não necessariamente valida ali uma penetração vaginal, né? Existem outras formas de experiência sexual ali. Então, a gente primeiro tem que quebrar esse mito de ímen e virgindade e usar o absorvente, que aí tem o menorzinho, né? Que é próprio para meninas. Não vai romper aquela membrana ali. Tá. Então, elas podem usar. Isso vai muito, assim, às vezes, do tabu da menina pela educação familiar ali, né? Mas pode ser usado, sim. Eu, particularmente, como uma ginecologista especialista em saúde íntima, não recomendo para ninguém absorvente interno. Porque ele não é muito saudável. Doutora. Porque ele tem muito conservante, ele tem aqueles produtos químicos que podem irritar a nossa flora vaginal, resseca, porque a partir do momento que ele também puxa o sangue, ele puxa a umidade natural. Olha só. Então pode favorecer o que a gente chama de desbiose, esses corrimentos errados, né? Então, assim, tem o coletor menstrual, que é muito mais higiênico, saudável, ecologicamente correto. Nunca ouvi falar desse coletor. Vamos falar então no episódio, vou trazer, vou mostrar pra gente falar que eu quero sobre saber. isso. Doutora, muitas meninas crescem achando que qualquer secreção é algo errado, né? Sim, e aí... Você bem explicou. A diferença, então, é a cor e o cheiro. E o cheiro se coça, arde, se incomoda nesse sentido de que tá coçando. Não, o corrimento não é pra coçar. Se tá coçando é porque tem alguma coisa errada. O corrimento, ele é branquinho, transparente, às vezes leve, uma amareladinha, um off-white, vamos dizer assim. Se ele tá verde, aí não. Se ele tá coçando... Se tem um odor diferente, um odor forte, tá errado. Fora disso, é o corrimento, porque a nossa mucosa vaginal responde aos hormônios. Então, ele muda de acordo com a fase do mês. E é esse corrimento hormonal, fisiológico, que é saudável para a nossa região íntima. Como eu falei, ele tem função ali. Do mesmo jeito que a lágrima, né, lubrifica o olho, a saliva, né, lubrifica a boca... O corrimento lubrifica a região íntima ali, que é importante. No caso das adolescentes, doutora, colhe-se o preventivo? Não, que não tem relação. Por quê? O preventivo, qual que é o objetivo? Antigamente tinha isso. Vou colher com um cotonetezinho ali. Vamos lá. O preventivo é um exame, como o nome diz, é prevenção ao câncer do colo de útero. Tem que ir lá no colo, tem que passar aquele espéculo. Só que só tem chance de ter câncer de colo de útero quem está exposto ao HPV. Só está exposto ao HPV quem já teve relação sexual. Sim. Então, a gente não colhe preventivo de menina virgem. Por quê? Porque não tem fundamento. Tá? Então, esse negócio de cotonete, gente, é besteira. Isso só causa trauma na menina. Você não tá fazendo nada de bom. Você não tá pesquisando nada. Você não tá achando nada. Não serve pra nada, só serve pra causar trauma. Sim. Então, a gente só colhe preventivo a partir do momento que a pessoa já passa a ter relação sexual. Legal. Tá? E outra coisa que é importante, né? Agora o recado é para os pais, né? Essa questão também da conversa, né, doutora? Eu acho que tem que ter... Eu não sei, eu sempre fui muito aberta com os meus filhos, mas eram 2 meninos, né? Não sei se eu tivesse uma menina... Né? Como é que seria essa conversa? Eu acho Mas que é importante que você dá essa abertura, né? Eu lembro a minha mãe, ela sempre
procurava, né, isso, Paula, me fala, me conta, quando você estiver pensando, né, iniciar a relação. Eu acho que os pais têm que dar essa abertura. Essa acolhida, né? Porque, assim, se ele não buscar essa informação com você, esse acolhimento com você, às vezes vai pegar de uma pessoa errada. Né? Não vai ter. E aí vai, às vezes, nesse TikTok com essa informação errada. Então, assim, é importante você tá aberto ali. E se, às vezes, você não quer falar de certos assuntos mais delicados, é isso, leva ela no ginecologista. Deixa que a gente fala da parte mais resolve o seu problema. Tabus, né? Você não quer falar, leva pra doutora Paula que ela bate um papo. Dá essa abertura da menina confiar em você. Às vezes ela não vai confiar nessas coisas mais pessoais ali. Mas de se sentir segura em saber que com você ela vai buscar ajuda e falar. Então tá, vamos ali na ginecologista, que aí com ela, né, sozinha, você tira, fala abertamente sobre o que você quiser ali da sexualidade. Mas ter esse momento ali com você de acolhimento ali, pelo menos esse acolhimento inicial, básico, eu acho que isso é importante. Porque essa idade, gente, é fundamental. O adolescente está com hormônio, né? Tá, eles estão com hormônio à flor da pele ali. Eles estão querendo explorar a sexualidade, o seu corpo, né? Vai surgir uma fase que naturalmente já é mais curioso para tudo, para o mundo, já é mais desafiador, né? Já tem isso naturalmente, né? Então vai acabar também tendo esse despertar sexual ali. Então, nada melhor do que esse despertar sexual de uma forma correta, com orientação, prevenida. Com orientação saudável. Isso. Nada de TikTok. Você, adolescente que está nos ouvindo, né? Pede para levar na doutora. A doutora vai te explicar tudinho, né, doutora? Isso, ali a gente fala sem tabu, abertamente, entendeu? Legal. Né? Eu tô ali para isso. Legal. Meu amor, mais uma vez eu te agradeço. Lembrando que a doutora Paula atende em Bom Jesus, mas faz consulta online, tá? A gente vai passar agora o comercial lá da clínica dela, onde você vai poder anotar com toda tranquilidade o telefone, buscar ajuda. Essa questão da consulta online, né, que facilita muito pra gente, para muita coisa. Lógico que existem situações que você vai ter que ir lá, né? Tipo, colher um preventivo, né, doutora? Fazer algo, mas o básico do acompanhamento, essa coisa toda, a doutora tá aí para te ajudar. Acesse aí no Instagram, doutora Paula Ávila Moraes, que lá você vai encontrar muita informação sadia para você ficar bem com a sua saúde. Que Deus te abençoe. Amém a todos e até nós. a próxima semana. Aguardem, gente. Já voltamos. Cuidar da saúde da mulher é mais do que tratar sintomas. É olhar para cada fase da vida com atenção, respeito e acolhimento. Em Bom Jesus do Itabapoana, a doutora Paula Ávila oferece um atendimento especializado em ginecologia, saúde íntima e estética íntima, com foco no bem-estar, na autoestima e na qualidade de vida da mulher. Aqui, cada paciente é atendida de forma individualizada, com escuta, cuidado e tecnologia para proporcionar os melhores resultados. Seja na prevenção, no tratamento ou no cuidado estético. A clínica conta com um ambiente acolhedor, pensado para que você se sinta segura e confortável em todos os momentos do seu atendimento. E para facilitar ainda mais, a doutora Paula Ávila também realiza consultas online, levando orientação e cuidado onde você estiver. Agende sua consulta. Doutora Paula Ávila, ginecologia, saúde e estética íntima. Olá, boa tarde, ótimo sábado para você. Que bom que você tá aqui com a gente, aprendendo sobre saúde. Aproveita, né? Inscreva-se no nosso canal e já compartilha, né? Manda aí esse link pelo WhatsApp para aquela pessoa que precisa saber mais, que gosta, né, de se cuidar. Porque eu vejo que a informação, gente, é muito importante, principalmente se tratando de saúde, né? Quantos erros a gente comete por falta de informação? Às vezes uma informação importante, né, que vai até salvar vidas, não é verdade? E para conversar sobre as verdades do nosso coração,
conto com ele sempre aqui, doutor Michel Thanos, nosso cardiologista. Tudo bem, doutor? Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso Pode Vida. Boa tarde, Glaucia. Boa tarde, pessoal aí da TV Itaperuna. Estamos aqui mais uma vez para responder as suas perguntas e as dúvidas sobre coração, prevenção, saúde, bem-estar, tudo que eu puder ajudar. Vamos começar falando de um problema que eu acho que influencia muito doenças do coração. A obesidade, doutor. Realmente, a obesidade, existe relação entre a obesidade e problemas cardíacos? Muita coisa, Glaucia. É um dos grandes fatores de risco que a gente tem para as doenças cardíacas, tanto do ponto de vista direto quanto indireto. A obesidade, ela mantém o organismo num estado de inflamação crônica e persistente, insidiosa e indolente. E isso vai inflamando principalmente a parte interna dos vasos, que é o que a gente chama de endotélio, que é onde nascem as tão famosas placas de gordura, que entopem as artérias. Então, tudo que é inflamatório para o endotélio faz com que essas placas surjam mais facilmente. E geralmente, não é regra, mas assim, geralmente a pessoa é obesa, ela é obesa porque ela tem hábitos de vida que levam a pessoa a ser obesa. Sim. Geralmente é o habitual. Claro que existem as pessoas que têm uma tendência genética, que têm uma facilidade de ganhar peso, de perder peso. Existe, isso é real. Mas a pessoa, ela realmente só fica obesa quando ela tem um excesso de consumo de calorias ao longo do dia e uma baixa atividade física que não gasta caloria. E geralmente as pessoas obesas, elas vão acumulando outros problemas que vão se somando ao risco cardiovascular. O obeso, ele tende a ficar com a pressão alta, com glicose alta, com colesterol, com triglicerídeo, com ácido úrico altos. E isso tudo, cada um desses fatores de forma independente, aumenta o risco de infarto, de insuficiência cardíaca, de AVC. Tá. Então, assim, é um efeito acumulativo. O mesmo poderia dizer também para as pessoas diabéticas. A pessoa que tem diabetes, ela tem um maior problema também, pode vir a ter um maior problema, complicação com doenças cardíacas também, doutor? A via comum para os problemas cardíacos é justamente o dano a esse endotélio, que é a parte interna de revestimento dos vasos. E o diabetes, ele faz um dano da vasculatura microscópica que nutre o endotélio. E o endotélio é essa camadinha que fica ali revestindo os vasos por dentro. Ele não é só uma película inerte. Ele produz substâncias que dilatam os vasos, que inibem a formação de coágulos de sangue. Aí, à medida que a pessoa vai tendo uma doença que danifica a circulação desse endotélio, tende a esse vaso ficar mais contraído, ou seja, pressão sobe, e tende a fazer coágulo dentro do vaso, ou seja, entope. E aí faz um infarto ou AVC. Olha bem. É assim que o diabetes vai aumentando o seu risco cardiovascular. Muito sério. Doutor, pergunta aqui. Quais exames são os mais importantes para avaliar a saúde do coração? Depende do paciente que a gente está lidando, né? Então, assim, vamos colocar aqui numa categoria. Quando a gente está falando de um paciente que até o momento desconhece problemas de saúde, que não faz tratamento para nada e que tem bons hábitos de vida, a gente está mais preocupado em identificar os fatores de risco que poderiam levar essa pessoa a desenvolver um problema cardíaco de uma forma insidiosa, de uma forma pouco sintomática ou até mesmo assintomática. Então, eu quero ver como é que está a pressão, vamos fazer uns exames para ver a sua glicose, seu colesterol, seu ácido úrico, sua tireoide, algumas vitaminas que podem estar baixas. Quando você está de frente com um paciente que já é hipertenso, que já é diabético, que já tem um risco cardiovascular aumentado, então eu preciso saber realmente se esse coração está tendo uma circulação adequada.
E aí existem exames que a gente pode avaliar esses entupimentos das artérias de uma forma direta ou indireta. Tem esses exames de sangue que a gente faz através de um cálculo estatístico para ver se a pessoa vai estar num risco cardiovascular baixo, moderado ou alto. Tem o cateterismo, que é o exame que a gente vê dentro da artéria se você tem um entupimento. Eu posso te pedir um teste ergométrico, que é para saber se você tem um entupimento importante, que quando eu te coloco para fazer um esforço físico vai aparecer. Uma cintilografia do coração, uma angiotomografia de coronária, um score de cálcio coronariano. Depende muito do perfil do paciente que a gente está avaliando. Não é uma receita de bolo. Entendi. Os pacientes, geralmente, eles já chegam com alguns exames prontos. Eu até acho bom, principalmente, esses exames de sangue mais simples e mais básicos. Hemograma, colesterol, ureia, creatinina, né, triglicerídeo, glicose, ácido úrico. Isso adianta a nossa vida. Agora, às vezes, o paciente ele chega para mim com um ecocardiograma que, no intuito de querer adiantar algum exame, mas depois que eu converso com o paciente, examino o paciente e vejo o paciente, eu penso, eu nem pediria um ecocardiograma para esse paciente, porque eu estou vendo que é um ecocardiograma que viria normal. Tem uma ausculta cardíaca normal, não tem um sopro, não tem um clique, um estalido, um eletrocardiograma normal, o paciente ele não é hipertenso. Esse eco vai estar normal. Eu prefiro gastar o dinheiro dele com outros exames, que talvez para ele fosse mais interessante, né? Tá. Doutor, outra pergunta. Histórico familiar, né? Influencia muito, doutor, nas doenças cardíacas? Influencia muito do ponto de vista direto e indireto, porque assim, a gente tem aquela carga genética que a gente herda mesmo, que você pode ter uma tendência familiar aí de desenvolver um colesterol alto, uma hipertensão, um diabetes, mas influencia muito mais, Gláucia, são pelos hábitos de vida que se passa de pai para filha, né? Por uma questão de copiar mesmo. Então, assim, famílias obesas criam filhos obesos. Verdade. E não é nem por causa de Verdade. genética. Já reparei isso. Famílias ansiosas criam filhos ansiosos. Né? Sei. Então, assim, nem é por culpa da pessoa, mas a criança está crescendo e tendo como referência o pai e a mãe que agem daquela forma, né? Então, se ele vê você sempre fazendo atividade física, ele vai querer te acompanhar na atividade física, porque pai e mãe para criança são modelos a serem copiados. Pelo menos deveria ser, né, doutor? E assim, não é uma questão do pai e da mãe mandar, é o exemplo, né? O exemplo arrasta. Se você está sempre lendo e estudando, o seu filho também vai criar esse hábito de leitura. Também. Se você está sempre de bom humor, tratando bem as pessoas, seus filhos também vão sair dessa forma. E aí, às vezes, os filhos não saem nem ao pai e à mãe, né? Saem ao avô e à avó, que é quem cria, às vezes. É verdade. Né? Então, é uma questão de exemplo. O histórico familiar faz a diferença. Faz muita Doutor, coisa. isso aqui é importante. Itaperuna, a gente vive aí, né? Um calor extremamente pesado, extremo, né? Que isso, E você ele acha? pode afetar pessoas com problemas cardíacos. Afeta muita coisa. E afeta, assim, 2 momentos do ano, principalmente, que é o calorzão de dezembro e janeiro, que tem uma tendência de cair a pressão e de desidratação. Então, geralmente, a gente tem que diminuir daqueles pacientes mais sensíveis, principalmente daquelas pessoas que têm vários problemas de saúde e das pessoas de uma idade mais avançada, de um organismo mais fragilizado, eles sentem mais. Então, a gente tem que diminuir ali, às vezes, o diurético, o antihipertensivo dessas pessoas no verão. E no inverno é o contrário. Essa fase que a gente está entrando, já começou a aparecer no meu consultório essa semana, pessoas que estão tendo a pressão elevada nos últimos dias, que é por causa do frio. É isso que eu ia te perguntar. Nesse O período, frio- então, O frio pode sobe aumentar. a pressão e o calor cai a pressão. E isso é uma coisa esperada de acontecer. E isso, como eu sempre digo, porque às vezes os pacientes eles chegam assim, ansiosos, nervosos. O que está acontecendo com a minha pressão? Eu falei,
Não está acontecendo nada. Isso é o normal da pressão. Hipertensão é uma doença crônica que a gente passa por ajustes. Então, assim, uma época que você está com 1 quilinho a mais, sua pressão está um pouquinho mais alta. Você emagreceu, sua pressão cai. Você está mais estressado, sua pressão sobe. Você está dormindo bem, sua vida está tranquila, sua pressão cai. A gente vai passando por esses ajustes, né? Sim. Diminui aqui, aumenta ali, tira lá, bota cá. É isso mesmo. Doutor, crianças e adolescentes podem também ter doenças no coração? Podem, com certeza. Só que quando a gente está falando das doenças cardíacas que geralmente afetam crianças e adolescentes, são diferentes daquelas que a gente está habituado a ver nos adultos, que é resultado de hipertensão, de diabetes, de infarto, né? Crianças são mais acometidas assim por febre reumática, que é por causa daquelas infecções de garganta, de bactéria, de uma bactéria específica, tá, gente? Que é o Streptococcus, que é aquela infecção que dá placa de pus, febrão de 39 graus, que joga a pessoa na cama. Não é aquela gargantinha arranhada de resfriado comum, não. Tá? Isso daí pode provocar uma reação autoimune que você produz anticorpo que ataca a válvula do coração. Olha. Aí a pessoa pode desenvolver um problema valvar, geralmente na infância que tem essas infecções de repetição e tem esse problema valvar aí nas primeiras décadas de vida, 20, 30 anos de idade. Às vezes tem até que fazer troca cirúrgica da válvula, né? Olha. Existe assim miocardite, endocardite, infecções do coração causadas por esse tipo de infecção também não tratada adequadamente, do dente, cárie maltratada, né? Pode trazer problema para o coração. Canal principalmente, né? A cárie menos, porque a cárie ali é uma infecção mais superficial do dente. Mas o canal que é o mais problemático, que dá esse mesmo tipo de problema da infecção da garganta. Ataca a válvula do coração. Olha bem, hein? E as crianças que nascem com defeitos congênitos já, né? Que tiveram uma má formação desse coração. Principalmente crianças que já têm ali uma má formação cromossômica. Síndrome de Down é uma das que mais faz cardiopatia congênita, né? Síndrome de Down geralmente tem uma chance 4 vezes maior de ter alguma cardiopatia congênita. Mas isso o pediatra mesmo identifica, né? Muita coisa a gente faz na consulta e às vezes a gente não fica enchendo a cabeça do pai e da mãe com as nossas hipóteses diagnósticas e tudo que se passa na cabeça, né? Imagina, a pessoa já está lá vivendo aquela dificuldade de ter uma criança atípica, que já é uma dificuldade. Criança já é difícil, né, Glaucia? Nossa, como? Uma criança atípica, 3 a 5 vezes mais difícil. E aí, imagina, você chega na consulta do pediatra para fazer uma consulta de rotina, o pediatra vira para você e fala: olha, você sabia que seu filho pode ter uma chance 4 vezes maior de ter uma cardiopatia congênita? Não, ele simplesmente ausculta o coração ali da criança, não detectou nada de sopro, é isso mesmo, o assunto morreu e vamos focar. Não tem, né? Não tem, vida que segue. Você falou um ponto aí muito importante, sopro, né? O que é o sopro cardíaco, doutor? Que muita gente às vezes tem, não tem? Sopro, isso faz mal? Isso é sério? Conta aí pra gente. Sopro não necessariamente é doença. Sopro é o barulho do sangue passando por dentro do coração, que pode estar conectado a algumas doenças, mas não necessariamente. Anemia dá sopro, hipertireoidismo dá sopro, desidratação dá sopro, atividade física dá um sopro. Então, assim, tem coisa que dá sopro que não é problema. Agora, dependendo da característica do sopro, que aí é uma questão realmente que geralmente fica mais a cargo do cardiologista, que fazer essa diferenciação dos detalhes de um sopro é uma coisa que você tem que ter um ouvido treinado. Quando a gente detecta um sopro que tem algumas características que são preocupantes, aí a gente vai fazer um estudo morfofisiológico do coração, que é um exame extremamente conhecido, que é o ecocardiograma. O eco dá para identificar?
O ecocardiograma, a gente vai ver se a pessoa tem uma doença estrutural nessas válvulas e nas paredes do coração, que pode significar um sopro, quer dizer, que pode correlacionar com aquele sopro que a gente estava ouvindo. Agora, ecocardiograma, faço um parênteses aqui, é um exame que depende muito de quem faz, tá, Gláucia? Ah, tá. Então, assim, às vezes não adianta você ir num lugar barato, não, que é um barato que sai caro. Uhum. Então, a gente tem Todo bons cuidado é ecocardiografistas na cidade, Uhum. mas tem muita gente também que não faz exame direito por aí. Então, busquem referências. Smartwatch, aqueles relógios, né? Smartwatch. Smartwatch, que monitora, né? Os batimentos. Os relógios digitais. Isso aí, doutor, ajuda de verdade? Ajuda de verdade. É. Ajuda de verdade. E eu vou te falar que o melhor deles é o da Apple. Em segundo lugar, o da Samsung. Em terceiro lugar, o Garmin, que são os mais famosos realmente. Apple, Samsung e o Garmin. Porque além da detecção do batimento cardíaco, que é a função mais básica deles, o Apple Watch e o Samsung Watch ainda tem uma função extra, e o Apple Watch é superior, que ele consegue realizar um eletrocardiograma de uma derivação para detectar se a pessoa tem uma arritmia ou não. Olha, que legal. É. Vou comprar um para mim, então. Legal. Você pode comprar. É válido, porque o que acontece é o seguinte: a maioria das palpitações que as pessoas sentem não são arritmia. E você sabe qual é o perfil que mais sofre com isso? É o paciente que tem ansiedade. Porque um dos sintomas mais comuns que a gente tem de ansiedade é a palpitação. E o ansioso, ele vive desesperado achando que ele está tendo um treco no coração. Né? É verdade. Essa é a verdade. Até a pessoa se convencer, realizar uma avaliação cardíaca e a gente provar por A mais B, porque geralmente eles não acreditam no que a gente fala, não. Precisa de um exame comprovando, sabe? O ansioso, ele tem essa característica de duvidar. Isso faz parte do transtorno de ansiedade. Ele sempre imagina a pior situação possível e ele acredita que aquela situação é a real. Né? Você tem 20 futuros diferentes. Ele pega o pior futuro possível e ele se convence de que é aquilo dali que vai acontecer. Esse é o danado do transtorno da ansiedade. Então, eu entendo que ele precisa de uma comprovação, de um exame que demonstre. Então, assim, o Apple Watch, imagina a cena. Você está lá, ansioso, você está tendo uma palpitação. Você coloca o seu dedinho aqui, você encosta ele aqui durante 30 segundos e ele vai fazer uma leitura de um eletrocardiograma de uma derivação que é o suficiente para dizer se você está tendo arritmia ou não. E esse arquivo ele fica armazenado no formato PDF que ele manda para o seu celular e você pode mandar para o seu cardiologista. Olha que legal. Para dizer, doutor, estou tendo palpitação. Veja aí se eu estou tendo arritmia. Eu olho e falo, não, tá normal, tá tudo tranquilo. Até mesmo durante o sono, né? Pessoas que, de repente, ele sobe a pressão. Então, mas aí ele não faz essa gravação. Ah, tá. O que ele faz essa gravação... Mas ele acusa? O que ele faz essa gravação, assim, contínua é do batimento cardíaco. Tá. Quantos batimentos cardíacos por minuto. O eletrocardiograma você tem que parar, encostar o dedinho nele e ficar paradinho durante 30 segundos. Porque o eletrocardiograma que a gente faz no consultório é de 12 derivações. O do relógio é de uma derivação. Entendi. Não é muita coisa, mas já ajuda. Já ajuda. Pelo menos para dizer se o ritmo está normal ou se tem arritmia. Legal. Doutor, outra coisa que eu queria saber é com relação do que assim, você já está na cardiologia há quantos anos, doutor? Ai, peraí que eu tenho que fazer as contas. Não, assim... Eu terminei a cardiologia com 28, estou com 40, 12 anos de cardiologista. Nossa, mãe, é muita coisa. Nesses 12 anos que você já está atuando, né? Mudou muita coisa na questão aí de tratamentos? Muda sempre, né? Né? E é por isso que eu Tá digo sempre... que assim, o médico mesmo, ele não tem torcida. Você não pode ter torcida assim, eu adoro tal tratamento, eu prescrevo esse tratamento porque eu acredito nele.
E isso daí você vai dar com a cara na parede várias vezes ao longo da sua vida profissional. Porque hoje você está fazendo uma prescrição, que é o que você tem comprovado, daqui a 5 anos a coisa muda. Igual, por exemplo, questão do ovo, né? Eu ia o falar ovo isso era agora. o vilão. Quando eu era criança, porque assim, eu tenho um histórico crônico de obesidade, é uma vida inteira lutando contra a balança. E a minha primeira consulta com o nutricionista eu tinha 8 anos de idade. Eu me lembro direitinho da prescrição: 1 ovo por semana. Olha bem, 1 ovo. 1 ovo por semana. Hoje em dia isso caiu por terra. Graciane Barbosa está aí, comendo 20 ovos no dia. Acho que mais até, né? Mas enfim. Quando eu estava aí me formando, a gente tinha um estudo que estava em alta na época, que era um estudo para reversão de nefropatia hipertensiva, né? Uma das grandes medicações que a gente tem para tratar os danos que a hipertensão causa nos rins é o captopril e a losartana, né? O IECA e o BRA, essa classe medicamentosa. Aí, na época, pensou-se, será que se eu juntar o captopril com a losartana, eu vou ter maior benefício de melhorar a função renal dessa pessoa que foi piorada pela hipertensão? Criaram esse estudo. E aí, na época, esse estudo apontou que sim. Aí eles criaram uma terceira medicação que era o inibidor da renina, que era o alisquireno, que é uma medicação que já caiu por terra. Porque olha só, aí quando eu me formei, quando eu estava na residência de clínica médica, era o que estava em alta esse estudo. E aí a gente estava indicando a gente fazer o triplo bloqueio da via. Era losartana com captopril e com alisquireno. 6 meses depois saiu um estudo dizendo que estava tendo um aumento de mortalidade desse tratamento por causa de aumento de potássio que essas medicações estavam causando. Então, assim, nessa época me marcou muito, é uma coisa que eu carrego até hoje, porque cardiologia, ô Glaucio, eu vou falar sobre a minha especialidade, não vou falar sobre as outras especialidades. Cardiologia é uma especialidade que a gente lida com alto risco de morte. A gente lida com redução do risco de infarto e de AVC. Então, a gente tem que ter uma postura mais cautelosa. Sim. Então, os meus preceptores, os meus chefes na época, me disseram uma coisa que eu levo, isso me marcou, isso moldou a minha forma de exercer a medicina, que eles me ensinaram. Na medicina, seja o primeiro a saber sobre as novidades, mas não o primeiro a implementá-las. Porque o vento muda e você pode dar com a cara na parede. Que é muito forte isso. É exatamente isso daí que aconteceu, que foi a discussão na época. Um estudo de 6 meses atrás apontando o benefício e hoje sai um outro estudo dizendo que os pacientes estavam morrendo mais. Olha bem. Então, quer dizer, a gente acompanha, mas a gente sempre fica com o pé atrás. É verdade. Vamos aguardar estudos mais robustos, vamos aguardar para ver, deixa os outros testarem, deixa os outros realizarem os estudos. Os pacientes que estejam aptos a participar do estudo, porque o paciente que participa do estudo, ele sabe que ele está participando do estudo. Você fazer estudo, você fazer teste com o paciente, sem você contar para ele que você está testando, isso é antiético. Tá? Então, é todo um desenho para fazer um negócio direitinho. Doutor, água faz bem para o coração e para tudo. Para tudo, Pra né? tudo. Agora, água demais também eu acho que prejudica, né? A dose, Também. né? Também. Existe isso mesmo? Existe. Só que assim, é muito difícil você ter, digamos, uma intoxicação, vamos colocar essa palavra que fica mais fácil, uma intoxicação por água com pacientes normais. Tá? Geralmente, normais que eu digo assim, pessoas que têm ali distúrbios metabólicos que estão ingerindo água com o intuito de melhorar a sua saúde. Geralmente você começa a ter esse problema de queda da osmolaridade, da concentração dos solutos sanguíneos, uma intoxicação por água, quando a pessoa está bebendo 7, 8, 10 litros de água ao dia. Isso daí a gente observa em transtorno psiquiátrico grave,
Eu não estou falando de depressão, ansiedade, essas coisinhas que as pessoas têm e tomam um remedinho, toca a vida, não. Eu estou falando de paciente esquizofrênico, paciente com psicose, paciente que tem uma desconexão da realidade. Eu estou falando aquele formato de pacientes psiquiátricos mais avançados. Pacientes que bebem água de uma forma Fora do normal. Doentia. O certo, na verdade, é o quê? 2,5 litros, 3? Não, o certo é você fazer um cálculo que é em torno de 35 ml por quilo de água ao dia. Então, se você pesa 100 quilos, 35 vezes 100, 3.500 ml de água ao dia. Facinho essa conta, hein? Isso daí, assim, eu estou colocando uma mediana, porque o número muda um pouco para homem, para mulher, para criança, para idoso, mas é uma média, tá? Tá. Para encerrar, existe uma medição aqui na barriga, na cintura? Circunferência abdominal. É, circunferência abdominal. É chique a palavra, gente. Não é medir aqui a barriga, não. É circunferência. Ela indica se a pessoa é propensa a ter tá com problema no coração, doutor? Indica. Olha bem. Porque, assim, a circunferência abdominal, ela faz parte dos critérios da síndrome metabólica. Traduzindo para miúdo, síndrome metabólica é o conjunto de problemas que vem no pacote da obesidade. Se você começar a reparar, o paciente obeso, ele sempre tem os mesmos problemas. Fala para mim quais são, Glaucia, que todo mundo sabe. O obeso, ele tem o quê? Ele pressão tem alta. Pressão alta, mais cansaço. Não, de diagnóstico. Pressão alta, diabetes, diabetes, colesterol, triglicerídeo. Alto. São esses os critérios da síndrome metabólica. Tá. E entre os critérios da síndrome metabólica está a circunferência abdominal. 102 centímetros para homens, 82 para mulheres. 82 para mulheres? 88, desculpa. 88 para mulheres. Qualquer idade, doutor? Sim. Qualquer idade. Medida ali na altura do umbigo. Só que assim, como tudo dentro de medicina... Eu vou anotando, tá, gente? Você aí que tá acompanhando, é bom você sempre anotar. Nada assim é 8 ou 80, sabe? Tá. Tudo tem que ser de acordo com o que você está avaliando da pessoa. Quer um exemplo disso? Tem pacientes que frequentemente chegam para mim encaminhados principalmente assim pela empresa, porque vai fazer assim uma avaliação às vezes com um profissional não médico e simplesmente pega a altura da pessoa, o peso da pessoa, calcula o IMC, né? Que você pega o peso e divide pela altura ao quadrado, você pega o peso, divide pela altura de novo. Aí vai te dar o IMC. Aí, se você tem um IMC maior do que 30, você tem uma obesidade, via de regra. Tá. Né? Só que tem gente que tem um IMC maior do que 30 que não é obeso. Sim. Sabe quem são essas pessoas? Os marombados da academia. Porque o sujeito pesa 105 quilos de puro músculo, tem 1,80 de altura, tem um braço desta grossura assim, vai dar um IMC de 30 e chega no meu consultório porque ele foi encaminhado, porque tem um diagnóstico de obesidade, é para rir, né? Pelo amor de Deus, você manda o sujeito levantar a camisa, não tem um milímetro de gordura. Aí você vai falar que o sujeito é obeso porque ele tem um IMC maior do que 30? Não. Então, essas medidas, elas não são 100% confiáveis. Depende do biotipo do paciente. Às vezes você tem ali uma mulher que teve 3 filhos, que tem aquele abdômen que está mais flácido, que ela não faz atividade física, ela vai ter uma circunferência abdominal maior do que 88, mas você está vendo que não é gordura. Sim. É flacidez. Flacidez. Né? Flacidez muscular de um abdômen gravídico. Você tem aquela pessoa que é pequenininha, aquela pessoa que tem a cinturinha desse tamanhozinho, né? Que eu chamo de... minhonzinho, que eu chamo de chassi de grilo. Aquela pessoa... Como é que é o nome? Chassi de grilo. Essa é nova. É aquela pessoa que veste 34, que calça 33, né? Né? Aí quer dizer, você olha para a pessoa, ela é pequenininha, e você vê que ela tá gordinha. Mas você vai fazer a circunferência abdominal dela, não dá maior do que 88. Não dá. Mas tá na cara que ela tá barrigudinha. Então, assim, as medidas, elas têm que ser avaliadas em conjunto.
Não existe uma medida que especificamente você faça só aquela medida e você vai ter certeza do diagnóstico. Tem a avaliação subjetiva, tem a bioimpedância, tem a balança, tem a altura, tem o peso, tem o biotipo da pessoa. Tá certo. Doutor, para encerrar, os idosos, né? Vamos falar para os vovôs aqui. Os idosos, nós sabemos que os idosos, né, já tiveram aí um desgaste muito maior, às vezes com maus hábitos por conta do coração, por conta do estilo de vida. É importante manter também a consulta cardiológica dos idosos, com pelo menos uma vez por ano, para ver como é que tá. Absolutamente. Né? Gente, as doenças, vou falar pela 50ª vez. A principal causa de morte no Brasil e no mundo são as doenças cardiovasculares. E essas doenças que eu estou falando de infarto e de AVC e de insuficiência cardíaca. Elas são resultado de danos acumulados de forma lenta e progressiva ao longo dos anos. Então, é muito mais importante eu fazer um acompanhamento rotineiro de uma pessoa de 70 anos do que uma pessoa de 40 anos. Sim. Porque essa pessoa de 70 anos é a pessoa que está com um risco acumulado ao longo Mais de uma tempo. vida inteira. Então, essa pessoa eu tenho que ver mais de perto. Agora, se eu vou mandar esse paciente voltar em 3, 6 ou 12 meses, depende do perfil dele. Eu tenho pacientes idosos que fazem tudo tão bonitinho e está tudo tão bem controladinho, que está com os exames tão perfeitos, que eu falo, só daqui a 1 ano que eu preciso te ver. Entendi. A não ser que você precise voltar antes, porque você está Tá sentindo tudo ok. algo e etc. Mas do ponto de vista do nosso check-up, 1 ano. A pessoa sai de lá feliz da vida. Ouviu, né? Mamãe, vovó, nada de abaixar a guarda. Tem que visitar o cardiologista. Doutor Michel, mais uma vez, quero te agradecer a sua presença aqui com a gente. Muito bom. Tudo que você ensina aqui, eu sei que é do coração, né? Do coração para o coração. Que Deus te abençoe. E eu lembro, gente, doutor Michel atende no seu consultório, aqui no centro de Itaperuna, na rua 10 de maio, no edifício Infinity. Né? Pode entrar no Instagram dele, Dr. Michel Thanos, que ele está sempre também fazendo vídeos, esclarecendo aí muitas dúvidas. E se você tem algum assunto, alguma pergunta que você queira fazer para gente, pode mandar no nosso Instagram, no Instagram da TV Itaperuna, no meu, que eu sempre coloco as entrevistas dele, né? Ou dele mesmo, né? Que a gente vai estar respondendo aqui para você com todo carinho. Doutor, bom fim de semana e até a próxima. Bom fim de semana, boa tarde. Até a próxima, pessoal. Se Deus quiser. Beijo no seu coração e até semana que vem. Cuide da saúde. Cuidar do coração é cuidar da vida. Se você busca saúde, prevenção e um atendimento de confiança, o Dr. Michel Thanos está pronto para te atender com excelência e dedicação. Com um olhar atento e humanizado, ele oferece acompanhamento completo para manter seu coração forte e saudável, ajudando você a viver melhor todos os dias. Agende sua consulta e dê o primeiro passo para uma vida com mais qualidade e tranquilidade. Seu novo consultório fica na rua 10 de maio, número 500, sala 515, edifício Infinity. Cardiologia é coisa séria. Confie em quem entende. Dr. Michel Thanos. Cuidado que vem do coração.